As condições climáticas no Rio Grande do Sul seguem muito favoráveis à colheita do cereal plantado na primeira safra. De acordo com a Emater Gaúcha, assim que as máquinas colhem esse milho, outras já vêm operando no plantio da segunda safra por lá, seja a soja ou o milho que seja implantado em cima desta cultura. De acordo com o boletim de acompanhamento de safra divulgado nesta quarta-feira pela Emater Gaúcha, 25% da área plantada já foi retirada dos campos. Veja como que estão as fases destas lavouras do milho no Rio Grande do Sul. 1/4, portanto, da lavoura já foi colhida, 21% da restante já está pronta para colher e 32% estão na fase de enchimento de grãos. Um grande destaque em relação ao Rio Grande do Sul é a produtividade média das lavouras. Ela oscila bem em função das lavouras que receberam um volume maior de chuvas do que outras. Veja comigo como estão esse rendimento então. As lavouras que sofreram com déficit hídrico ao longo da safra estão colhendo no momento cerca de 100 sacas por hectare. Aquelas que apresentam uma boa umidade têm 166 sacas por hectare de rendimento médio. Já as lavouras irrigadas têm uma produtividade bem superior, chegando a 250 sacas por hectare. Assim se comportam, portanto, os trabalhos de campo lá no estado gaúcho. Enquanto as áreas de produção de milho de primeira safra no sul do Brasil estão em atividades de colheita, as regiões que produzem em segunda safra começam o plantio. E ambas precisam saber como é que ficam as condições climáticas e quem responde é Nadiara Pereira. Para os produtores que estão efetuando o plantio do milho segunda safra, as condições são favoráveis sobre o centro-sul do Brasil. Tem chovido de uma forma regular em boa parte das áreas produtoras e o índice de umidade no solo está bastante elevado. Em toda esta área rosa no mapa, o índice de umidade chega até 100%. No interior do Rio Grande do Sul, o índice varia de 50% a 70% na maior parte do estado e apenas algumas áreas pontuais de Goiás e Minas Gerais é que a situação é mais crítica para o milho segunda safra, porque ainda há algumas regiões principalmente mais ao norte, com déficit hídrico. Nesses próximos dias, a expectativa é que a chuva atinja essas áreas que estão mais secas aqui do norte de Goiás e também do norte de Minas Gerais. Deve voltar a chover forte nestas áreas desde o norte do Brasil até o litoral do Espírito Santo e sul da Bahia. As áreas mais atingidas, inclusive, podem receber até 100 milímetros em 5 dias. Então, é uma chuva que pode comprometer a colheita do milho primeira safra em algumas áreas, mas, por outro lado, ajuda na recuperação da umidade no solo nestas áreas mais secas. Sobre o sul do Brasil, o tempo mais seco no Rio Grande do Sul favorece o avanço da colheita do milho, que está mais avançada sobre o estado. No decorrer do segundo período, entre os dias 7 e 11 do mês de fevereiro, a chuva aumenta ainda mais sobre o centro e norte do Brasil, principalmente aqui entre Mato Grosso, Amazonas, Pará e boa parte da fronteira agrícola do Mato Piba são esperados altos volumes de água. O maior volume de água está previsto para o estado da Bahia, onde pode chover até 130 milímetros nesse período. Então, é uma chuva que, apesar de encharcar o solo, também pode trazer problemas, porque é um alto volume acumulado em um curto período de tempo. Enquanto isso, no centro-sul do Brasil, previsão para redução das chuvas, especialmente entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, as pancadas serão muito isoladas e com baixos acumulados. Então, favorece a colheita do milho primeira safra, mas, por outro lado, a tendência também é de declínio da umidade no solo, especialmente no interior da região sul, onde a chuva deve diminuir cada vez mais com o passar do mês de fevereiro.